Olá! Já parou para pensar como é que uma descoberta científica, daquelas que levam anos e anos de trabalho, chega até a gente? Como ela é, sabe, traduzida para que todo mundo entenda? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa jornada incrível do conhecimento, desde o laboratório até a tela que está bem na nossa frente. Pois é, como é que se explica um universo inteiro de ideias? Essa é a grande questão, não é? Explicar qualquer coisa complexa já é uma arte. Agora imagina no mundo da ciência onde cada detalhezinho conta. Aí o desafio é outro. É um nível completamente novo. Pensa só, é como contar um filme para um amigo sem dar spoiler. A gente precisa escolher os momentos mais importantes, né? Na ciência, a lógica é bem parecida. Só que a escala, nossa, a escala é gigantesca. É o desafio de pegar anos, às vezes décadas de dados super complexos e transformar tudo numa história que faça sentido. E para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar numa história que tem tudo de um bom suspense. A saga para descobrir como e quando os primeiros seres humanos chegaram de verdade aqui nas Américas. Olha só, durante quase o século XX inteiro, a história era basicamente uma só, a teoria Clovis I. Esse era o capítulo 1, a verdade absoluta sobre a chegada dos humanos nas Américas. E ai de quem ousasse discordar. Qualquer descoberta que batesse de frente com essa ideia era, na melhor das hipóteses, ignorada. E na pior, era até ridicularizada. E essa ideia não era só popular, não. Era um dogma, quase uma religião científica. Começaram a aparecer evidências aqui na América do Sul, sabe? Coisas que sugeriam uma história bem mais antiga. Mas eram simplesmente varridas para debaixo do tapete. Existia um muro de ceticismo, especialmente na comunidade científica norte-americana. Mas e se a própria pedra contasse uma história diferente? É bem aqui que a nossa história dá uma virada de roteiro daquelas. Uma pista que não estava em livro nenhum, mas sim literalmente enterrada debaixo de camadas e mais camadas de terra e de tempo, só esperando o momento certo para reescrever tudo que a gente achava que sabia. E essa pista nos leva direto para um lugar chamado Caverna Chiquihuite, lá no México. E olha, se prepara, porque o que acharam lá dentro não foi pouca coisa. Abalou as estruturas, os alicerces de tudo o que se entendia sobre o passado humano por aqui. Dá uma olhada. É esse lugar. Uma região super remota, quase 3.000 metros de altitude. Foi nesse cenário que parecia improvável que aquela velha história sobre o povoamento das Américas começou a ruir. E aqui está o número que muda absolutamente tudo: 33 mil anos. É isso mesmo. A datação das coisas que encontraram lá na caverna aponta para uma presença humana de 33 mil anos atrás. Isso não é só um pouco mais antigo, não. É mais do que o dobro do tempo da teoria de Clovis. O dobro! E não foi tipo uma ou duas pecinhas perdidas que eles encontraram, não. Os pesquisadores desenterraram mais de 1.900 ferramentas de pedra. Com o volume de evidências desses, simplesmente não dá para ignorar. Deixou de ser uma anomalia e virou um fato. Tá, mas e daí? O que isso significa na prática? Significa que a linha do tempo da nossa história aqui no continente virou de cabeça para baixo. Os humanos teriam chegado antes do pico da última era do gelo, uma época em que a travessia entre continentes era considerada impossível justamente por causa das barreiras de gelo gigantescas. Isso muda absolutamente tudo. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, olha só o que o Walter Neves, que é um dos maiores especialistas no assunto, disse. Ele falou: as evidências são, a meu ver, inquestionáveis. Agora estou finalmente convencido de que, de fato, havia hominídeos vivendo na América há pelo menos 30 mil anos. Pensa bem, quando um cientista desse calibre muda de opinião com base em novas provas, esse é o melhor sinal de que a ciência está funcionando do jeito que tem que funcionar. Então essa história toda da caverna Chiquihuite é muito mais do que só uma curiosidade sobre o passado. É um exemplo perfeito daquele nosso papo do começo sobre como a ciência conta suas histórias. Porque no fim das contas, uma descoberta só passa a valer de verdade quando ela é compartilhada, discutida. E essa jornada do conhecimento tem várias paradas. Começa com um relatório científico, aquele artigo original, super denso, cheio de dados técnicos, publicado numa revista especializada. Depois, um jornalista pega isso e transforma numa reportagem, que já resume os pontos principais para todo mundo. E por fim, muitas vezes a gente vê um infográfico, que é aquela ferramenta visual para a gente bater o olho e entender a ideia na hora. E esse é o ponto central de tudo. O conhecimento científico só vira algo real, de verdade, depois que ele é socializado, compartilhado. Uma descoberta guardada num laboratório é só uma curiosidade. A ciência só avança para valer quando as ideias saem, são publicadas, debatidas e, no fim, costuram um novo entendimento que é de todo mundo. E esse motor do progresso científico, ele não para. E claro, não é exclusividade de um país só.
Ele está funcionando a todo vapor no mundo inteiro. Então agora, vamos mudar um pouco o foco e ver como é que o Brasil se encaixa nessa história global. Qual é a nossa contribuição para esse conhecimento todo? E só para a gente ter uma noção do tamanho disso, entre 2015 e 2020 foram publicados no mundo mais de 11 milhões e meio de artigos científicos. É um número absurdo. É um verdadeiro oceano de conhecimento sendo gerado o tempo todo. E o Brasil? Bom, o Brasil não está só assistindo a tudo isso, não. Com 372 mil artigos publicados nesse mesmo período, o país se firmou como 13º maior produtor de ciência do mundo. É uma contribuição bem significativa para o conhecimento global. E o mais legal é que não é só uma questão de volume, mas de ritmo. A produção científica brasileira cresceu 32,2% nesse período. Isso é mais do que a média mundial, que foi de 27,1%. Ou seja, a nossa ciência não está só acompanhando, ela está acelerando num ritmo mais forte que o do resto do mundo. Mas beleza, em quais áreas o Brasil está deixando a sua marca mais forte? A pesquisa aqui se destaca muito em campos que são cruciais, tanto para o país quanto para o planeta. A gente está falando de educação, biodiversidade, nanopartículas, pecuária, aquicultura e também agricultura e irrigação. Isso mostra bem a diversidade e a força da ciência que é feita por aqui. E assim a gente fecha o círculo e volta lá para o começo. A história do povoamento das Américas, que um dia foi uma certeza, foi completamente reescrita por causa de novas evidências. Isso serve para lembrar a gente de uma coisa fundamental. A ciência não é um livro de fatos imutáveis, e sim um processo de questionamento que não para nunca. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Qual verdade, que hoje parece absoluta, vai ser a próxima grande história a ser reescrita amanhã?